vocês? Bora para mais uma aula? Nessa videoaula, galerinha, nós vamos trabalhar a disciplina de matemática, tá? Vamos continuar o assunto que a gente iniciou ontem, que é as medidas de tempo. A gente vem falando, né, sobre o nosso relógio, sobre as nossas horas, nossos minutos, nossos segundos. E hoje a gente vai continuar lá na página 106, porque ontem, na aula passada, né, a gente fez até a página 5. Então, na aula de hoje a gente vai da página 106, até a página 110, ok? Então, vem comigo. A gente vai falar sobre meia hora, vamos falar sobre os minutos e vamos ali fazer algumas atividades para exercitar o que a gente aprendeu nessas duas aulas, tá? Então, começando lá na página 106, a gente vai começar falando sobre a meia hora, tá? Primeiro, vocês precisam entender por que chamamos de meia hora. Por que 30 minutos é igual a meia hora? Por que todo mundo fala meia hora? 6h30, 11h30, meio-dia e meio? Por que todo mundo fala meia? Por que meia? Então, assim, como a gente falou na aula passada, né? O ponteiro grande, que é o ponteiro que marca os minutos, demora 60 minutos para dar uma volta inteira no relógio. Ele demora 60 minutos. E essa volta inteira no relógio a gente chama de uma hora. Por isso, 60 minutos é igual a uma hora. Por isso, portanto, nós chamamos meia hora igual a 30 minutos, porque o relógio demora meia hora para dar uma volta, ou seja, meia volta. Se o ponteiro grande, que marca os minutos, sai lá do 12 e depois dá a volta no relógio parando no 6, ele completou meia volta, ele completou 30 minutos. Ainda tem mais 30 minutos para ele percorrer. Certo? Se ele percorrer inteiro, vai ser 60 minutos. Se ele percorrer metade, qual é a metade de 60 minutos? É 30. Por isso chamamos de meia hora, porque se passou meia hora, o ponteiro deu meia volta só, ele não deu uma volta inteira, ele ainda vai dar, tá? Metade de 60 igual a 30, por isso 30 é tão conhecido como meia hora. Em meia hora eu chego aí, isso quer dizer em 30 minutos eu chego aí, entendeu? Então vamos agora lá para os exercícios, tá? Vai ter bastante exercício nessa página 106, só falando de meia hora, tá? Então a prof vai dar uma explicadinha, mas quem vai fazer é vocês. Breno sentou-se para tomar café às 8 horas, como podemos ver na cena a seguir. Então ele tá lá na mesa, sentadinho, 8 horas da manhã tomando café. Na segunda cena mostra que horas são que ele terminou de tomar café. Indique a hora marcada pelo relógio no momento em que Breno terminou o seu café. Então ele terminou o seu café às 8 horas e 30 minutos, ou seja, às 8h30. Então como que vocês vão escrever lá isso? Vão escrever 8 horas e 30 minutos, que ele terminou de tomar o seu café, tá? Demorei meia hora para tomar café. Terminei às 8h30. Por que meia? Porque metade de 60 é 30. Então, 8h30, 8h30. O ponteiro maior leva meia hora para completar meia volta no relógio. Meia hora equivale a 30 minutos. Uma hora vale 60. Meia hora vale 30, metade. Letra B. Escreva o horário representado em cada relógio a seguir. Qual é o horário representado ali no primeiro relógio? 11h30. Vocês vão completar lá. Qual é o horário representado no segundo relógio? 6h30. Um relógio é um relógio ponteiro, outro relógio é um relógio digital. Letra C. Aos sábados, Breno costuma acordar 9h30. Indica o relógio que marca esse horário. Lá é só marcar o relógio que está marcando esse horário. De 5 em 5 minutos. Número 1. Veja a atividade que Bia e César vão fazer para aprender a ler as horas. Conte de 5 em 5 minutos para ajudar a completar os espaços. Você sabia que o ponteiro maior leva 5 minutos para percorrer o espaço entre o 12 e o 1? Isso mesmo, podemos usar a tabuada do 5 para ler as horas. Basta multiplicarmos 5 o número indicado pelo ponteiro maior. Nesse caso, são 12 horas e 10 minutos, pois 2 vezes 5 igual a 10. Então, ali naquele esqueminha do relógio, vocês vão completar de 5 em 5. Começa lá no 5, daí 5, 10, vão completar com 15, 20, 25, 30, 35, 40, igual a tabuada do 5, ok? De 5 em 5. Agora complete. O ponteiro maior do relógio ao lado aponta o número 3, o ponteiro maior que marca os minutos. Então, são 7 horas, porque o ponteiro menor está no 7, e 15 minutos. Vamos contar de 5 em 5? O número 1 representa o 5, o número 2 representa 10 e o número 3 representa 15, assim como você completou lá no esqueminha em cima. Então, são 7 e 15, ou 7 horas e 15 minutos. Tá? Tem que escrever lá dos dois jeitos. Número 2. Use a ideia de César e descubra o horário indicado em cada relógio. Então, ali o ponteiro menor está no 5 e o ponteiro maior está no 2.
Então, 2 vezes 5 igual a 10. Por que 2 vezes 5, prof? Porque o ponteiro está no 2. Cada número vale 5 minutos. Então, 2 vezes 5. Se tivesse no 3, era só multiplicar por 3. 3 vezes 5. Se tivesse no 4, era só multiplicar por 4. 4 vezes 5, tá? Mas o 5 nunca vai mudar, porque o relógio é 5 em 5 minutos. Então, 2 vezes 5 igual a 10. São 5 horas e 10 minutos. Ou 5 horas e 10 minutos. Ali fica um pouquinho repetitivo, tá? Mesma coisa vocês vão fazer lá na letra B. O ponteiro maior está no 7. Então, vocês vão multiplicar 7 vezes o 5. Quanto que é 7 vezes 5? Para descobrir o horário que é, ok? Vamos lá agora para a página 3. Continuando a falar sobre 5 em 5 minutos. Página 3, não, página 108, exercício 3. Luiz tem aula de natação toda terça-feira às 8h40. Indique o relógio que marca esse horário. Qual dos 3 relógios ali está marcando 8h40? Cuidado para não se confundir, porque o relógio correto está com o ponteiro maior um pouquinho pertinho do 9, tá? Porque já se passaram 40 minutos, então cuidado. Número 4. André está aguardando a sua vez para ser atendido pelo dentista. Faltam 25 minutos para minha consulta. Lá no relógio dele está marcando 11 horas e 5 minutos. E ele está dizendo que falta 25 minutos para a consulta dele. Então, que hora que é a consulta do André? Quem será que vai descobrir? Número 5. Observe a cena e responda a questão a seguir. No relógio estão marcando 8h25, né? 8h25, porque o ponteiro grande está no 5, então se passaram 25 minutos. 8h25. O próximo ônibus vai sair às 8h45. Aí a atendente fala assim, saiu um ônibus 15 minutos atrás, o próximo sairá nesse horário. Então, agora são 8h25, saiu um ônibus há 15 minutos atrás. Que hora saiu esse ônibus? Vocês vão fazer o 25 menos 15, quanto que dá? 8h10. Então, o ônibus anterior saiu às 8h10. E o próximo só vai sair 8h45, agora são 8h25. Quantos minutos faltam para sair o próximo ônibus? Daí vocês vão responder lá a letra A, que eu já ajudei vocês a responderem, e a letra B, que é para saber quantos minutos faltam para sair o próximo ônibus. Lembrando que agora são 8h25, tá? Página 109. Que horas são? Nesta aula você vai ler as horas. Leonardo percebeu uma maneira diferente de representar as horas depois do meio-dia. Lembra da atividade da aula que a prof passou na aula anterior, no finalzinho da aula, que era para vocês fazerem no caderno numa folha solta? Então tem uma forma diferente de ler as horas depois do meio-dia. Lembra que começa 13, 14, 15, 16? Mas a prof também explicou que no relógio digital não vai haver essa diferença. Nós vamos ler normal. Que horas, se alguém te perguntar que horas são? Você vai ver lá o relógio grande vai estar, por exemplo, no 3 e o relógio pequeno, o ponteiro pequeno no 4. Então, são 4h15. Mas é à tarde, então você deve lá 16h15. Entendeu? Tem uma forma diferente aí, acredito que muitos já sabem, né? Pai, esqueci o que significa 14 horas. É a mesma coisa que 2 horas da tarde, filho. Podemos usar o número 13, 14, 15 até 24 para expressar as horas depois do meio-dia. E lembra por quê, né? Porque o dia tem 24 horas. Agora, complete os espaços a seguir de acordo com a explicação. Meio-dia ou 12 horas. 1 hora da tarde ou 13 horas. 4 horas da tarde ou 16 horas. 8 horas da noite ou 20 horas. Então, vocês vão usar aquela atividade que a prof deixou na aula anterior, na aula de ontem, para realizar ali a número 1, ok? Número 2. Ligue os relógios que indiquem o mesmo horário. O relógio analógico vai estar marcando um horário, né? Que a gente lê pelos números de 1 a 12, e o relógio analógico vai estar marcando até a hora 24. Ali não vai ter, né? Mas seria. Então, lá o primeiro relógio azul, ele está marcando 4h15. Que número representa 4 horas da tarde? É o 16. Então, vocês vão procurar o relógio digital que está marcando a hora 16h15. E assim vocês vão seguir nesse raciocínio, tá bom? Número 3. Carlos pratica capoeira toda segunda-feira às 18h30 e a natação às quarta-feiras às 15h45. Represente nos relógios ao lado o horário de cada atividade de Carlos. Então, o primeiro relógio é a capoeira. Você vai marcar às 18h30. Então, às 6h30, 6h30. Como que você vai representar isso no relógio? E depois, a natação às 3h45. 3 horas e 45 minutos. Qual o número que representa 45 minutos? Você viu isso lá no número 1 da página 107, tá? Se você acabar esquecendo. Lembrando, pessoal, que o ponteiro pequeno vai apontar para as horas e o ponteiro grande vai apontar para os minutos. Tomem cuidado, tá?
Agora lá na página 110 para a gente encerrar nossa aula de hoje. Mais atividades. Nessa aula você vai fazer mais atividades sobre a leitura de horas. Isso é para exercitar mais o que você está aprendendo, tá? Número 1. A aula de balé de Luísa começa a 1h da tarde e dura 45 minutos. Observe os relógios a seguir e escreva 1 para aquele que indica o horário de início da aula e T para o que indica o horário de término da aula. Então, aquele 1 que a prof falou é a letra I de início e T de término, tá? Então, a aula da Luísa começa 1h da tarde e ela dura 45 minutos. 1h da tarde seria o início. Então, lá naqueles relógios digitais, você vai marcar com a letra I o relógio que está marcando 1h da tarde, que é o horário que começa. E a aula da Luísa vai terminar 1h45. Então, você vai procurar lá o relógio que está marcando 1h45 e vai assinalar com a letra T, ok? O relógio digital. Represente no relógio digital o horário indicado nos relógios de ponteiros abaixo. Então, a letra A ali temos um relógio azul que está marcando 1h25. Então, lá no relógio digital, vocês podem tanto representar 1h25, 01, 2.25, como 13, 2.25, né? Porque pode ser tanto 1h da manhã quanto 1h da tarde. E na letra B, o relógio está marcando 10 horas e 50 minutos. Lá no relógio digital, vocês podem marcar tanto 10, 2.50, que é 10 horas e 50 minutos da manhã, quanto 22 horas, 2.50, que seria 10h50 da noite. Fica a critério de vocês. Quem quiser marcar o horário da manhã, representa com números da manhã. Quem quiser marcar com horários da tarde, daí tem que representar com números da tarde, tá? Número 3. Consulte um relógio para saber que horas são. Resiste esse horário no relógio abaixo. Então, a hora que você está vendo essa aula, que você está fazendo essa aula, você vai ver no relógio que horas são e vai representar essa hora nos dois relógios, no relógio analógico, que é o relógio de ponteiro, e no relógio digital. Não esqueçam de preencher ali as atividades de como me sair. E notícia boa, nós vamos continuar, né, falando sobre medidas de tempo na próxima aula, só que agora a gente vai começar a falar sobre dias, semana, meses, né, anos. A gente vai começar a falar isso na aula, nas próximas aulas, tá bom? Não se esqueçam que todo final de capítulo tem aí uma revisão, né, do que foi estudado. Então, não fiquem nervosos se vocês ainda não conseguiram pegar com facilidade esse conteúdo aí de ver as horas no relógio, tá bom? Qualquer dúvida, me procure. Não esqueçam de me mandar as imagens das atividades, tá? A prof tá aqui para ajudar. Tchauzinho!